Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, aqui para não conhece, está uma foto do pastor Ricardo Gondim. Antes disso, eu vou fazer minha confissão, tá, gente? Eu quero explicar por que eu faço essa confissão. Muitas pessoas podem estranhar por que eu faço essa confissão. Eu faço essa confissão porque a palavra do Senhor Jesus diz, por meio do apóstolo João, que somente quem tem o Espírito do Senhor confessa que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então, por isso eu acho necessário fazer essa confissão, até porque tem muita confusão no YouTube, muitos satanistas se passando por pastores para enganar as pessoas. E eu confesso que Cristo veio em carne para que as pessoas vejam que eu não sou uma satanista, tá? Então, eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, para todo sempre. Amém. Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa para vocês. Houve um tempo atrás, mais ou menos, aproximadamente 30 anos, não sei exatamente, eu não sei precisar quantos anos atrás, mas dá mais ou menos aí uns 30 anos. E houve uma onda de satanistas amarrando a vida de pessoas. E como que isso aconteceu? Em uma parte aconteceu por vingança, em outra parte aconteceu por dinheiro. Alguns satanistas, algumas pessoas que também não eram satanistas, no caso, comigo aconteceu com uma pessoa que não era satanista. Houve um problema na minha família com essa pessoa. E essa pessoa, sendo crente, ela não perdoou o que aconteceu. Ela saiu da igreja, entrou para o satanismo com o objetivo de se vingar da pessoa da minha família que causou um mal a ela. Então essa pessoa entrou para o satanismo e começou a fazer uma série de rituais para a minha família, para minha mãe, eu, meus irmãos e meus primos e meus tios. Então, irmãos, e nós passamos mais de 30 anos. Essa pessoa que iniciou esses processos ritualísticos contra a minha família já morreu. E quando essa pessoa morreu, outros satanistas se aproveitando de que era mais fácil, porque a vida da minha família já estava amarrada por aquele satanista que começou essas obras de amarração. Então outros satanistas vieram e começaram a trabalhar contra mim. E isso aconteceu por vingança. Esse satanista fez isso por vingança, porque aconteceu uma situação ruim entre a minha família e a família deste homem, e ele não perdoou e se rebelou contra Deus e levou o nome da minha família para a roda dos satanistas, tá? Então, como aconteceu comigo, aconteceram com outras pessoas também. Em alguns casos, outras pessoas foram envolvidas. Por exemplo, eu conheço um caso de uma criança que foi sacrificada. Um satanista sacrificou uma criança para ficar rico, e por causa desse sacrifício, toda a família, todas as pessoas que têm alguma ligação sanguínea com a criança que foi sacrificada, acabaram envolvidas nesse ritual. Então toda a família está sendo atacada por satanistas por causa do sangue da criança que foi derramado. Isso também é um pouco mais de 30 anos atrás. Então, existem alguns motivos para que os satanistas levem o nome de algumas pessoas para a roda deles, para fazerem rituais. Dentro do que eu tenho aprendido, que o Senhor tem me ensinado, eles não fazem somente um tipo de ritual. Eles fazem vários tipos de rituais. E um ritual ele não pode ser feito por duas vezes. O mesmo ritual não pode ser feito por duas vezes no mundo espiritual. Então, o que acontece? Eles geralmente fazem um ritual. Esses rituais, eles são diversificados, tá? No meu caso, teve uma época que eu fiquei desempregada justamente por causa de um ritual que esse satanista que levou o nome da minha família para o satanismo fez.
Eu fiquei desempregada durante 6 anos, irmãos. Eu passei uma dificuldade muito grande. Minha mãe já havia morrido. Eu já não tinha mais o auxílio do meu pai. Eu tinha apenas, devia ter aí uns 18, 19, 20 anos. Era jovem, queria casar. E passei por uma fase de desemprego, sem ter pai, sem ter mãe para ajudar. Vivia um pouco na dependência dos meus irmãos. E o que aconteceu, né? Esse satanista invocou um espírito de miséria sobre a minha vida. Então eu não conseguia parar de emprego, eu não conseguia arrumar serviço. Quando eu arrumava, eu estava disposta a trabalhar. Eu sofria muito com problemas de saúde, porque os serviços que eu arrumei na minha vida sempre foram pesados. Então isso afetava muito a minha saúde. Eu tive uma hérnia de disco na coluna, ainda tenho uma hérnia de disco na coluna. E o Senhor já falou que vai me curar. E o que acontece, né? Então, esse satanista começou a invocar. E teve um momento que eu passei por um desemprego, justamente por causa desse ritual de amarração que esse satanista fez contra mim, invocando um espírito de miséria contra a minha vida. E nessa que ele invocou esse espírito de miséria, ele se ofereceu para me ajudar, porque os satanistas, eles se passam por bons, tá? Eles amam se passar por bons. E ele começou a se aproximar de mim e disse que ia me ajudar a arrumar emprego. E me deu um endereço de um lugar para eu ir nesse lugar, lá na cidade onde eu morava, em São Paulo. Era um escritório, eu não me lembro exatamente do que. Eu era muito jovem, não me lembro exatamente tudo o que aconteceu. E chegando lá, a pessoa que fez a entrevista comigo, ela perguntou se eu estava disposta a fazer um exame médico de acordo com as normas da empresa. Então eu senti medo na forma que ele perguntou, e eu disse que eu não estava disposta a fazer aquele exame médico. Porque eu senti como se algo ruim fosse acontecer comigo durante aquele exame médico. Não me pergunte como ou porquê, eu não sei. Eu sei que eu senti medo e eu falei que não. Ao falar que não, o emprego foi negado para mim. Supostamente o emprego que iam me dar foi negado. E aí o satanista que me indicou esse local, eu não sabia que ele era satanista, disse pra mim assim: mas por que você falou que não queria fazer o exame médico? Eu fiquei pensando, mas por que ela se negou a fazer o exame médico? Será que ela tá grávida? E eu não respondi. Eu não respondi porque eu não sabia responder, não sabia o que responder. Deixei pra lá, gente, não me martirizei com isso, tá? Recentemente, gente... desculpa, gente. Recentemente, o Senhor falou comigo que aquele satanista, eles iam pegar meu sangue. Olha bem, gente, o livramento que o Senhor me deu. Que eles não iam me dar um emprego, que aquilo era uma desculpa para eu ceder o meu sangue para eles, para ele fazer um ritual de bruxaria, de magia negra com o meu sangue. Então, quando eu me recusei a fazer o exame, ele não teve outra opção, então ele optou por outros rituais. Porque o objetivo dele era usar o meu sangue para fazer aquele ritual. E o Senhor Jesus falou comigo que se ele tivesse pego o meu sangue, o ritual no mundo espiritual seria uma coisa mais forte e eu não ia aguentar passar por um processo de libertação por causa do sangue. Então, o Senhor falou comigo que foi a melhor alternativa que eu fiz, negar a fazer aquele exame. E naquela época ainda, eu me lembro que esse satanista falou pra mim assim: mas o emprego era muito bom, você não ia pegar peso, você ia trabalhar sentado o tempo todo, não sei por que você disse que não. Né? E como eu falei pra vocês, eu não soube o que responder na hora, não sabia também que ele era satanista. E nisso, irmãos, eles iam usar o meu sangue. E esse homem, esse satanista, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa próxima a nós ali, eu e meus irmãos, a minha família inteira conhecia ele. Voltando ao que eu estou falando aqui, isso aconteceu, gente, há mais ou menos 30 anos atrás, tá? Ricardo Gondim, a foto que vocês estão vendo aí, ele é um pastor também que teve esse problema, o senhor não me falou o motivo, mas também ele sofreu alguma espécie de amarração por alguma coisa que aconteceu na família dele, não sei o que aconteceu. E ele vinha sofrendo, na época que, um pouco antes de eu saber que estava sendo atacada por satanistas,
eu acompanhava o Ricardo Gondim, as pregações dele, eu e meu marido. E eu via ele uma pessoa muito sofrida, porque ele tinha alguns problemas de saúde, inclusive ele usava uma bolsa, essas bolsas que o pessoal usa para o intestino, né? E ele usava essas bolsas porque ele tinha um problema de saúde. Eu não me lembro exatamente que problema que ele tinha. E nas ministrações dele eu via que ele era uma pessoa muito afligida. E em 2020 eu parei um pouco de ver os vídeos dele, saí da internet por uma ordem do Senhor. Eu saí da internet e fiquei separada para poder me consagrar por causa desses ataques de satanistas que eu vinha sofrendo. E o que acontece? Quando eu voltei a usar a internet de novo, eu me surpreendi quando eu fui procurar. Eu ouvi falar do Ricardo Gondim aqui, que ele estava pregando algumas coisas estranhas. Então eu fui lá no canal dele para ver. E vi que a igreja está pintada de preto. Vi ele falando umas coisas muito absurdas, inclusive instigando as pessoas a blasfemarem, tá? Então, irmãos, Ricardo Gondim, ele é satanista e ele tem pregado hoje blasfêmias, heresias contra a santidade de Deus, tá? Não só ele, vamos voltar aqui para vocês verem quem mais. Daniel Mastral nunca foi cristão, ele sempre foi satanista. Todos os testemunhos que ele conta dele são falsos, são mentirosos, coisas que ele inventa. Aqueles livros que ele vende está cheio de mentiras. Eles misturam verdades com mentiras para ficar mais difícil das pessoas identificarem o que é verdade e o que é mentira, tá? Então Daniel Mastral é um satanista praticante. O Senhor falou comigo que ele ofereceu o filho dele em ritual para Satanás, para ganhar mais poder no mundo espiritual. Quem mais? Vamos lá. Márcio Valadão, satanista também. No caso dele, eu não sei o porquê que ele entrou no satanismo. Ele sendo pastor, por que ele caiu nesse laço. Luiz Inácio Lula da Silva, satanista também. No caso do Luiz Inácio Lula da Silva, ele entrou por vingança, porque foi preso. Ele entendeu que o povo brasileiro foi ingrato com ele, porque ele se achou bom para o Brasil, e o povo brasileiro foi ingrato com ele. Então ele se rebelou e resolveu entrar para o satanismo para se vingar do povo evangélico, para se vingar do povo que na cabeça dele se aliou ao Bolsonaro, tá? Outro, Victor Azevedo, satanista também. Esse também eu não sei o motivo pelo qual ele entrou. Ele é pastor hoje, é filho de pastor. Eu ouvi até uma parte do testemunho dele. Fala muitas heresias, muitos absurdos, as coisas que esse homem fala. Não dá para ouvir, não sei como tem gente que consegue ouvir as coisas que esse homem fala. São absurdas, blasfêmias, heresias e todo tipo de coisa imunda, é o que ele fala. Esse é outro também. É outro que não dá para ouvir as pregações. René Kivit, satanista, pregador de heresias, blasfemador, tá? Esse é outro. Esse já é mais discreto. Eu também não sei o porquê que ele entrou para o satanismo, mas André Valadão é satanista. Pintou a igreja de preto. Isso. As igrejas pintadas de preto é um sinal de que a liderança, não todos, que existe gente na liderança dessas igrejas envolvidas com o satanismo. Todos esses pastores que tem aqui, tirando o Daniel Mastral, que eu não sei se ele tem igreja, eles têm uma igreja pintada de preto. Tá? Tem uma aqui que faltou, o Hermes Fernandes. Vou ver se pego a foto dele para vocês verem, só um minuto. Então está aqui a foto do bispo Hermes Fernandes, satanista também. Então, gente, tem mais, viu? Tem mais aí no YouTube satanista. O que eu estou querendo com esses vídeos aqui? Gente, eu falei no Telegram, eu falei no YouTube que os satanistas, o Senhor Jesus falou comigo que os satanistas são o exército do anticristo. E eles já estão atacando a igreja de Cristo, tá? Eles fazem projeção astral, eles vigiam o povo de Deus através da projeção astral. E eles observam e pegam as fraquezas das pessoas e levam isso para fazerem rituais contra essas pessoas, para envolver essas pessoas, como que eu vou dizer, em prisões espirituais, tá? E o que eu quero dizer? Talvez tenha pessoas que vão falar assim, mas
isso não é bíblico. Gente, isso é bíblico. Quando Jesus fala lá para os apóstolos dele, ide, libertai os oprimidos, expulsai os demônios. Então existem pessoas, gente, que quando se fazem rituais na magia negra, a pessoa não fica possuída, ela fica oprimida. E essas pessoas muitas vezes caem em alguns pecados por causa dessas opressões que acontecem no mundo espiritual por invocações de espíritos. Por exemplo, nós tivemos uma onda aí de cantores evangélicos migrando para o movimento da bandeira do arco-íris. Gente, dentro do que o Senhor me concedeu saber, parte desses jovens, esses cantores evangélicos que estão migrando para a bandeira do arco-íris, estão sendo atacados por espíritos de perversão sexual invocados sobre a vida deles por falsos pastores, por satanistas que estão se passando por pastores. Deixa eu falar uma outra coisa, eu vou dar uma pausa aqui para chegar lá no ponto. Então, vamos lá, continuando. Então eu vou falando e às vezes vou me lembrando das coisas, tem que dar uma pausa para poder divulgar aquilo que eu vou me lembrando. Então a Igreja Bola de Neve, gente, o Senhor falou para mim que desde o princípio que a Igreja Bola de Neve foi fundada, ela já foi fundada com base no satanismo, tá? Então ela já foi fundada com base no satanismo. A Igreja Bola de Neve, o Senhor também me fez saber, o Senhor falou comigo que todos os apóstolos que estão na liderança da Igreja Bola de Neve são satanistas praticantes. Todos apóstolos desse ministério são satanistas praticantes. E o Senhor também me deu a conhecer que os pastores do ministério Bola de Neve, alguns são satanistas, sabem que a igreja é uma igreja liderada por satanistas. Eles são satanistas também e estão trabalhando junto com esses falsos apóstolos que estão amarrando vida de pessoas, amaldiçoando pessoas que entram nessas igrejas. Outros pastores da Bola de Neve não são satanistas e estão sendo alvos, vítimas de ataque de satanistas, assim como os membros. Mas vou falar um pouco mais aqui. A Igreja Deus e Amor também vem sofrendo com o ataque de satanistas, tá? A Igreja Deus e Amor vem sofrendo com ataques de satanistas. A irmã Léa Miranda está sendo alvo de ataques de satanistas. Os satanistas, gente, uma das coisas que eles fazem é desmoralizar a pessoa que eles estão atacando publicamente, para que a palavra da pessoa não tenha credibilidade diante das outras pessoas. Foi o que eles fizeram comigo, é o que eles têm tentado fazer comigo, é o que eles estão fazendo com a irmã Léa Miranda. Eles trabalham para desmoralizar essa pessoa, para que a palavra dessa pessoa não venha ter crédito diante das outras pessoas. E eles fazem isso de várias formas. Algumas vezes eles invocam um espírito de loucura sobre essa pessoa, ainda que a pessoa não fique louca, porque acontece, a pessoa às vezes não fica louca, porque a pessoa tem uma estrutura espiritual um pouco mais forte e muitas vezes a pessoa, esse espírito não consegue dominar essa pessoa para que ela pareça uma pessoa louca. Eles começam a atacar as outras pessoas que estão ao redor dessa pessoa, para que essas outras pessoas pensem e acreditem que aquela pessoa está louca, tá? Então eles trabalham com espíritos, por exemplo, de perversão sexual. Eles levantam falsas testemunhas, levantam pessoas para caluniar uma outra pessoa, para que essa pessoa fique desmoralizada publicamente, para que essa pessoa não seja ouvida. Isso é o que eles estão fazendo com a irmã Léa Miranda. Isso é o que eles fizeram comigo, tá? Tentaram me matar muitas vezes. Eles invocam espíritos de pecados sexuais contra essas pessoas. Eles tentam outras pessoas para assediar, como aconteceu comigo muitas vezes, em algumas situações quando eu estava aí no Brasil, tá? Então, eles jogam de tudo.
O diabo não está brincando de ser diabo. Os satanistas também não brincam de ser satanistas. Eles fazem o papel para que eles foram chamados. Eles vieram para destruir. Eles estão debaixo da ordem de Satanás. Satanás, a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Satanás promete riqueza aos satanistas para que eles façam o serviço sujo de Satanás. E muitas pessoas se sujeitam a isso, se transformam em satanistas e fazem o trabalho sujo de Satanás. Então, os satanistas, além de fazerem as coisas pelo dinheiro, eles acreditam em algumas coisinhas que o Senhor Jesus falou comigo, que eu vou divulgar aqui. Primeiro, eles não acreditam que os satanistas vão para o inferno. Eles até acreditam que existe inferno. Mas eles acreditam que os satanistas não vão para o inferno, que o inferno é para todas as pessoas que não são satanistas. Eles acreditam que os satanistas, quando morrem em batalha, vão para um lugar chamado Terra das Almas Perdidas, porque Satanás fala para eles que existe esse lugar, a Terra das Almas Perdidas, e que os satanistas que perdem as batalhas, morrem em batalha porque perdeu, eles vão para essa Terra das Almas Perdidas e que lá as torturas são muito menores do que as torturas no inferno. Então eles acreditam nisso, porque Satanás fala para eles isso. Outra coisa que eles acreditam, que se o satanista for fazer o trabalho dele bem feito, quanto mais almas os satanistas mandarem para o inferno, esse satanista cresce, ganha poder, e quando morre em vitória, eles vão para o inferno para torturar as almas. Então, os satanistas, eles praticam tortura aqui enquanto são vivos, porque eles acreditam que no inferno eles vão poder colocar isso em prática. Então, eles praticam a tortura aqui, prejudicando pessoas de várias formas. Eles atacam a vida financeira das pessoas, invocando espíritos de misérias através de rituais de magia negra. Eles atacam a vida familiar das pessoas, invocando espíritos de pecados sexuais na vida das pessoas, colocando pessoas na pornografia, colocando pessoas no adultério, separando o casal, causando divórcios, colocando pessoas na homossexualidade através de alguns rituais, e eles destroem a vida afetiva da pessoa, tá? Eles atacam as pessoas com blasfêmias através das redes sociais, da tal liberdade de expressão, onde as pessoas falam, às vezes, muitas coisas, achando que têm o direito de se expressar. Eles fazem muitas pessoas cometerem pecados de blasfêmias. Então, os satanistas, eles entram em projeção astral e eles vigiam pessoas 24 horas por dia, porque eles fazem revezamento, né? Eu estou falando, gente, das coisas que eu pude conhecer que acontece nas batalhas espirituais. Eles fazem revezamento nas projeções astrais e através desse revezamento eles vigiam pessoas 24 horas por dia e usam o que eles acabam sabendo dessas pessoas e preparam ataques espirituais contra essas pessoas, de acordo com o que eles veem na vida dessas pessoas através da projeção astral. Eles vigiam pessoas também fisicamente, pessoalmente, quando eles conseguem esconder a verdadeira identidade deles de satanistas, tá? Então é isso, gente. Mais uma vez, o que eu estou falando aqui é muito resumido. E aviso mais uma vez que os comentários do vídeo vão ficar, desativados, justamente para evitar que satanistas entrem aqui e façam confusão nos comentários. Existe a opção das pessoas comentarem os vídeos lá no canal do Telegram, e eu já aviso, como avisei no primeiro vídeo do canal do YouTube, que se entrar algum satanista lá no canal do Telegram e eu souber, eu vou expor, tá? Vou expor. Eu não tenho medo de ameaça de morte. Eu vou expor. Se entrar no meu canal no Telegram para fazer contenda, para se opor, vai ser exposto como satanista. Se não quiser ser exposto, não entra lá. Então é isso. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, um próximo áudio, uma próxima oportunidade, se assim o Senhor Jesus nos permitir.